Será que tem mais gente para entrar ou a gente já pode começar? Bom, vamos começando e, e aí qualquer coisa a galera pega depois, né? O vídeo vai ficar gravado mais. O vídeo vai ficar gravado e as luzinhas vão estar disponibilizadas lá no sala de aula. Então, boa noite a todos, a todas. Hoje é dia 25. Para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo e aqui está o meu WhatsApp, tá? Então, eu sempre deixo o meu WhatsApp para quem quiser me procurar para tirar dúvida, para conversar sobre matemática ou sobre vestibulares em geral. Eu estou sempre à disposição, tá bom? Anota, guarda, salva aí nos seus contatos. Qualquer coisa que você precisar de matemática, não precisa nem ser da nossa frente, álgebra 1, pode me mandar mensagem, tá? E a gente vai conversando. A gente, desde o começo do ano, a gente está estudando análise combinatória. No fundo, contagem. Como que a gente conta coisas. E a gente já viu várias coisas até agora, né? Então, o que, que a gente já viu? Uma das possibilidades, que sempre é uma possibilidade um jeito legítimo de você resolver um exercício de contagem, listar todas as possibilidades e contar a contação. Eventualmente, não é muito bom fazer isso. Por quê? Porque o problema é grande e aí você acaba se perdendo ou demora muito para listar todas as possibilidades. Mas, de qualquer forma, é uma forma legítima de você resolver um exercício. Na falta de ideia melhor, lista as possibilidades e conta. Pode ser que demore um pouco mais, mas garante acertar a questão no dia do vestibular. Uma forma de ajudar a gente a listar todas as possibilidades é fazendo a árvore de possibilidades. E, eventualmente, você não precisa fazer a árvore até o final. A gente já viu alguns exemplos, né, nas aulas anteriores de árvore de possibilidades. Os vídeos estão gravados no YouTube e as luzinhas estão lá no sala de aula. Mas, eventualmente, só de começar a fazer a árvore de possibilidades, vem a luz e aí você tem a ideia de como resolver o exercício sem ter que terminar de fazer a árvore. Então, às vezes, você está perdido no meio do exercício, está perdida, não sabe como resolver, começa a fazer a árvore. Eventualmente, a árvore te mostra o caminho para você fazer a conta e descobrir sem ter que fazer a árvore inteira. Além disso, além dessas duas possibilidades, a gente viu dois princípios, o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. O princípio multiplicativo é aquele que falava que a gente separava o nosso problema em etapas ou decisões. E no final, a gente multiplicava, por isso que chama princípio multiplicativo, a quantidade de opções de cada etapa ou de cada decisão que você tinha que tomar para resolver o seu problema. Outro princípio que a gente também já estudou foi o princípio aditivo, é quando a gente separava o nosso problema em casos. Ou acontecia um caso ou acontecia o outro, nunca os dois ao mesmo tempo. E aí, quando a gente separava o nosso problema em casos, aí a gente determinava quantas possibilidades tem em cada caso, em 2, 3, 4 casos que fosse, e aí o princípio aditivo dizia que a gente somava a quantidade de possibilidades de cada caso. Como a gente já viu também nas aulas anteriores, é muito comum quando você separar em casos, você ter que, dentro de cada caso, você ter que voltar e usar alguma outra técnica, ou um princípio multiplicativo, ou uma árvore de possibilidades, para descobrir quantas possibilidades tinha cada um dos casos que você separou o seu problema. E na última aula, a gente viu três situações muito comuns de aparecer nos exercícios, por isso que vale a pena estudá-las em particular, que são as permutações, as combinações e os arranjos. Quando a gente percebia que o nosso problema era um desses três casos, a gente podia fazer mão de uma fórmula pronta que já dá o resultado de quantas possibilidades são no problema. Quando que a gente usa cada uma delas? A permutação a gente usa quando a gente percebe que a gente está só trocando a ordem dos elementos que compõem o nosso problema. Então, por exemplo, trocando a ordem das pessoas na fila. Então, eu tenho um certo número de pessoas que eu vou colocar em fila, ou um certo número de livros que eu vou organizar na estante, ou um certo número de carros que eu vou estacionar, colocar no estacionamento. E aí, as possibilidades, eu estou só trocando a ordem com que os carros, os livros ou as pessoas aparecem no problema. Não estou colocando ninguém, não estou tirando ninguém.
Então, se eu perceber que meu problema é uma situação assim, ele é uma permutação, e como que a gente calcula? Uma permutação de n coisas é n fatorial. Para quem não lembra o que é n fatorial, a gente vai fazer exercício hoje, a gente vai relembrar como que a gente calcula essa operação matemática, o fatorial de um número. Combinação. Quando que acontecia uma combinação? Sempre que eu tinha que fazer uma escolha. Eu tinha várias coisas e eu ia fazer uma escolha. E na hora que eu escolhesse, a ordem que eu fosse escolhendo as coisas não mudaria o resultado. Mudando a ordem, não muda o resultado. Então, uma escolha e a ordem não muda o resultado. Então, como que eu faço? Se eu tenho uma combinação, eu tenho N coisas, e dessas N coisas eu vou escolher algumas P coisas, a fórmula para calcular quantas possibilidades são é o primeiro fatorial, a diferença entre eles, fatorial, e multiplicado pelo segundo fatorial aqui embaixo. A gente vai fazer exercício hoje, que a gente vai aplicar essa fórmula, então se você não lembra, não se preocupe. Vamos fazer exemplos e exercícios com números, para a gente ver como que a gente aplica a fórmula da combinação. E o arranjo? O arranjo também é uma escolha. Então eu tenho várias coisas, e dessas várias eu vou escolher algumas. Só que no caso do arranjo, a ordem muda o resultado. Então, quem eu escolhi primeiro, quem eu escolhi depois, vão gerar resultados diferentes no meu problema. Então, aqui a ordem muda o resultado. Então, só para deixar claro, aqui em cima a ordem não muda o resultado e aqui a ordem muda o resultado. Como que a gente calcula um arranjo se eu tenho N coisas e eu estou escolhendo P? Vai ser simplesmente o primeiro fatorial e a diferença deles, fatorial embaixo. Só. Tá? Muito parecido com a forma da combinação, cuidado para não confundir. Como eu já havia adiantado na semana passada, o plano para hoje é a gente passar a aula fazendo exercícios, principalmente para a gente reconhecer no exercício qual é das técnicas que a gente viu aquela que melhor se encaixa. Não que você não consiga fazer por outra técnica. Via de regra, um exercício de contagem, você consegue resolver ele de várias formas diferentes. Eventualmente algumas de forma mais fácil e eventualmente outras de forma mais trabalhosa. Mas que você vai chegar no resultado, vai chegar. Nem que você liste todas as possibilidades, né? Todo exercício de contagem, na pior das hipóteses, se você listar todas as possibilidades e contá-las, você chega no resultado. Mas para determinados exercícios, por exemplo, quantos são os resultados da Mega Sena? Se você quiser listar todas as possibilidades, eu acho que mais fácil é acabar o ano do que você conseguir listar todas as possibilidades, porque são muitas, tá? Então, por isso que a gente tem essas técnicas aqui para ajudar a gente. Bom, deixa eu pegar aqui um primeiro exercício que eu tinha separado para a gente fazer. Alguma dúvida até aqui do que a gente falou? Tá bom. Então, deixa eu pegar aqui o primeiro exercício para a gente fazer. Então, o primeiro é esse aqui. De quantas maneiras podemos escolher um pivô e uma ala em um grupo de 12 jogadoras de basquete? Bom, posso fazer usando várias técnicas diferentes. Posso listar todas as possibilidades. Eu dou nome para essas 12 jogadoras: Ana, Beatriz, Carla, Denise, etc. E vou listando. Posso escolher a Ana e a Beatriz, posso escolher a Ana e a Carla, posso escolher a Beatriz e a Denise, e assim vai. Mas vai dar um bruto de um trabalho. O que a gente pode perceber aqui desse problema? Primeiro, que ele já falou a palavra escolha. Nem sempre o problema vai ser bonzinho, né? Ele já falou pra gente que a gente está fazendo uma escolha. Então, das 12 jogadoras de basquete, eu tenho que escolher algumas. Então só de perceber isso, eu já sei que o meu problema ou ele vai ser uma combinação ou ele vai ser um arranjo. Qual situação que é? Bom, como eu vou escolher uma pivô e uma ala, imagina que eu escolha primeiro a Ana. Então a Ana vai ser pivô.
E depois eu escolho a Carla. Ah, então a Carla vai ser ala. Se eu trocar a ordem, primeiro eu escolhi a Carla. Ah, então agora no meu time a Carla é o pivô. E depois eu escolhi a Ana. Ah, a Ana agora não é mais pivô, ela é ala. Mudei a ordem da escolha, mudou o resultado, mudou o time que eu estou escalando para o jogo. Então eu acabei de perceber que é uma escolha que a ordem muda o resultado. Qual que é a conclusão? Isso aqui é um arranjo. Um arranjo de quanto? Quantas eu tenho para escolher? 12. Então, das 12 jogadoras, quantas eu tô de fato escolhendo? Duas. Uma pivô e uma ala. Então, de 12, eu tenho que escolher duas. Perceberam como que a gente faz a análise do problema para descobrir para que caminho a gente corre? Se a gente vai para alguma das fórmulas prontas, ou se a gente vai para algum dos princípios, ou se eventualmente a gente tem que cair lá na árvore de possibilidades, ou, na pior das hipóteses, listar todas as possibilidades. Beleza? O mais importante desse exercício não é nem fazer a conta do que vai vir aqui para frente. A gente vai fazer. Mas não é importante. O importante é essa análise inicial que a gente fez. Olhar para o exercício, perceber aonde que ele se encaixa aqui da nossa lista e aí sim aplicar. Tá bom? Beleza? Todo mundo, tamo junto? Podemos seguir? O pessoal tá tão quieto hoje. Geralmente vocês falam mais. É o frio? Deve ser, né? Até eu tô com frio hoje. E olha que para eu sentir frio é difícil. Bom, então agora que eu já descobri que é um arranjo, de 12 eu tenho que escolher duas, então vou usar a fórmula do arranjo que está aqui. Como é que eu monto a conta? Vai ser o primeiro fatorial. Qual o primeiro número? 12. Então é 12 fatorial que vai aparecer aqui em cima. E embaixo a diferença. 12 menos 2. Quando você estiver resolvendo o seu exercício, você pode até pular esse passo. 12 tira 2, a gente já sabe que é 10, você pode escrever direto 10 fatorial aqui embaixo, tá? Mas aqui, como é o nosso primeiro, melhor fazer todos os passos. Bom, 12 tira 2, o que vai estar no denominador, 12 tira 2 é 10. Então eu tenho que fazer a conta 10 fatorial. E o 12 fatorial aqui em cima? Como que a gente faz a conta mesmo do fatorial? Então vou puxar um rascunho aqui do lado para a gente lembrar. 12 fatorial, sempre que eu quiser fazer o fatorial de um número, o processo é o seguinte: começa com o próprio número, então começa com o 12, e vai multiplicando, diminuindo 1, até chegar no 1. Acabou a lousa. E quando chegar no 1, aí você para. E aí você faz essa conta. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Só que vai dar um trabalhão. Via de regra, a gente sempre tem como usar uma malandragem no meio do exercício. Percebe o seguinte: o que está escrito aqui? Ou melhor, antes disso, o que está escrito aqui? O que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Ah, isso aqui é o próprio 7 fatorial. Se eu fosse desenvolver o 7 fatorial, ia aparecer exatamente isso aqui. Então, qualquer número que você quiser calcular o fatorial, você pode usar o seguinte truque, a seguinte malandragem. Você vai escrevendo o seu número, e se você, por algum motivo, quiser parar antes, você para, só que aí você coloca o fatorial para te lembrar que você teria que continuar até chegar lá no 1. E aí o 12 fatorial, em vez de calcular como 12 vezes 11, até chegar no 1, você pode calcular como 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Da mesma forma, você poderia calcular como 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, e se eu quiser parar no 9, coloco um fatorial para lembrar que ele continuaria. E também eu posso fazer 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Posso parar onde eu quiser. Então, a Júlia perguntou, mas o exercício não pede para terminar a conta? Pede. Alguns pedem, esse pede. E eu vou mostrar para você por que da malandragem. Eu tinha um colega meu, professor,
ele dava aula comigo num cursinho que a gente trabalhou junto, e ele falava que para você vencer no vestibular, você tem que ter o malandril, você tem que ter o jogo de cintura. E o jogo de cintura aqui é o seguinte, essa conta inteira, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, é muito difícil de fazer, vai dar muito trabalho. Mas como que você pode fazer a conta do 12 fatorial? É perceber o seguinte, 12 fatorial eu posso escrever como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. E esse é o jeito bom. Eu vou escrever o 12 fatorial como 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Por quê? Porque eu acabei de perceber que no denominador tem um 10 fatorial. E aí eu posso simplificar o 10 fatorial que está multiplicando do numerador com o 10 fatorial que está dividindo. E a única coisa que sobrou fazer é 12 vezes 11. E 12 vezes 11 vai dar 120, 132. Perceberam? Então, via de regra, as contas que aparecem não são difíceis. Se você começar a fazer uma conta muito difícil num exercício de análise combinatória, é porque você esqueceu de usar o malandril em algum momento. Provavelmente, em algum momento, teria alguma simplificação desse tipo aqui para fazer. É muito comum esse tipo de simplificação aparecer em exercícios de contagem. Tá? Fique esperto na hora que estiver resolvendo. Ah, professor, mas e se eu não perceber, se fizesse de fato a conta no braço, quanto que dá? 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8, tudo bem, vai dar um número enorme aqui no numerador. Só que aí você teria que fazer a conta no braço do 10 fatorial do denominador, que ia ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que ia dar um outro número enorme. E aí você ia ter que dividir esses dois. E dividindo, você ia chegar no 132 do mesmo jeito. Beleza? 12 fatorial é um número tão grande que a maioria das calculadoras não consegue calcular. Só para ter uma ideia do tamanho que é o número. Mas, como eu disse, o mais importante aqui não é esse 132 que aparece no resultado. O mais importante do exercício é perceber, lendo o enunciado, o que eu tenho que fazer para descobrir qual das técnicas aqui de cima eu vou usar para atacar o problema. E a gente percebeu que era um arranjo, e aí a gente aproveitou para treinar, fazer conta. Beleza, gente? Tá bom. Próximo. Qualquer dúvida que tiver, pergunta no áudio ou manda no chat, tá? É esse aqui. Deixa eu colocar na luzinha. Então, o segundo exercício que a gente vai usar para treinar também é esse. Uma classe tem 24 alunos, sendo 10 meninas e 14 meninos. De quantos modos podemos escolher 3 meninos e 2 meninas? Bom, de novo, esse aqui é um exercício que já deu a dica para a gente de como que a gente vai abordar o problema. Ele falou a palavra escolha aqui. Então eu estou percebendo que eu vou ter que fazer uma escolha. De vários meninos, eu vou ter que escolher 3. De várias meninas, eu vou ter que escolher 2. Então, escolha o meu mundo, eu estou no mundo da combinação ou no mundo do arranjo. Agora eu tenho que pensar, será que a ordem que eu escolho muda o resultado? Então vamos pensar aqui. Se eu for escolher 3 meninos, o João, o Pedro e o Carlos. Então aqui, junto os 3 da turma, não sei se é para participar de alguma comissão, fazer parte do Grêmio, o que seja. Mas o João, o Pedro e o Carlos foram escolhidos e vão participar de alguma coisa. Muda a ordem. Escolhe primeiro o Pedro, depois o João e por último o Carlos. Mudou o resultado que você está querendo no problema? Aparentemente não. Eu vou pegar as mesmas 3 pessoas e mandar para essa comissão, para esse grêmio, para essa, sei lá, partida, ou representar a escola em algum evento, que seja. Então, percebi que mudei a ordem que eu escolhi, não mudou o resultado do problema. Quando que mudaria o resultado numa situação dessa? Se, por exemplo, ele falasse que o primeiro escolhido ia participar do Grêmio, o segundo escolhido iria participar do
da Atlética, e o terceiro escolhido iria ser o representante da turma, no conselho de classe, por exemplo. Ah, aí se eu mudo a ordem da escolha, cada um vai ter papel diferente na história. Então, a escolha muda o resultado. A ordem muda o resultado. Aqui não. Aqui, tanto faz se eu escolho o João primeiro, o João por último, ele vai ser escolhido do mesmo jeito, e na falta de informação melhor, o problema não diz o que vai acontecer com eles. Então, eu estou no mundo da combinação, que é uma escolha quando a ordem não muda o resultado. Tá? Então, para o item A, eu percebi que eu estou no mundo da combinação. E aí, o que eu tenho que fazer para escolher os 3 meninos e as 2 meninas? Bom, se eu estou no mundo da combinação, vai ser uma combinação. Quantos meninos eu tenho para escolher? 14. Eu tenho 14 meninos. Desses 14, eu tenho que escolher 3. E as meninas? Eu tenho 10 meninas. Das 10, eu tenho que escolher 2. Aí agora fica a dúvida. Será que depois que eu fizer a conta de cada um desses valores, eu tenho que somar os resultados ou eu tenho que multiplicar os resultados? A dica é a seguinte. Pensa que você está nesse ponto do problema. Quando você chegou aqui, depois de você ter feito isso, você, dos 14 meninos, escolheu 3. Seu problema já acabou ou tem outra etapa para chegar no final? Ah, tem a segunda etapa, a segunda decisão, que é escolher as meninas. Então, se você tem outra etapa, se o problema não chegou no final, o que vem depois você multiplica. E aqui, uma combinação de 10, escolhe 2. Tá bom? A gente vai fazer, talvez hoje dê tempo, talvez não, de fazer um que aí a gente somaria. Talvez, vamos ver. Mas por hora, a gente multiplica. Mas entenderam por que a gente multiplica? Esse é o importante. O que vem agora é conta. Bom, que conta a gente vai fazer? Esse primeiro aqui, e depois a gente vai fazer o segundo aqui e multiplicar os resultados. Ah, então vamos lá. A Júlia falou que não entendeu. Pensa assim. Se coloca como personagem da história. Você vai escolher esses 3 meninos e as 2 meninas. Então, você vai escolher os meninos. Quantas possibilidades você tem? Você vai ter uma combinação de 14, escolhe 3. Nesse ponto do problema, você já escreveu isso aqui na sua solução. Nesse ponto, terminou de escolher todo mundo que tinha que escolher? Ah, não terminou. Ainda precisa escolher as meninas. Imagina que, colocando-se no papel do personagem do problema. Você é o coordenador, e aí o diretor falou para você: olha, Júlia, escolhe 3 meninos e 2 meninas lá da turma e manda aqui na minha sala. Então você, coordenadora, vai lá e escolhe. Escolheu 3 meninos, acabou. Já escolheu tudo que tinha que escolher? Já pode mandar todo mundo para a sala do diretor? Não, tá faltando escolher as meninas. Então, separou o teu problema no meio. Se parou no meio, o que vem depois você multiplica. E aí, o que vem depois é escolher 2 meninas dentre as 10 que você tem. Tá? Se o diretor tivesse falado, escolhe para mim 3 meninos ou 2 meninas. Então, se você tivesse chegado nesse ponto aqui, você já escolheu o que o diretor quer. Você já pode pegar e mandar esses 3 lá para a sala do diretor. Então, o que vem depois, aí você somaria. Não sei se ajudou a pegar a diferença de quando multiplica e de quando soma. Se você chegou nesse ponto do seu problema, você já tem a solução, ou seja, você já fez o grupo que você precisava fazer, o que vier depois você tem que somar. Se você chegou nesse ponto do seu problema e você não tem ainda o grupo que você pretendia fazer, o que vem depois você vai multiplicar. E no caso, a gente vai multiplicar. Porque ele pediu para escolher 3 meninos e 2 meninas. E não só 3 meninos ou 2 meninas, né? Então aqui é 10, 2. E aí, como é que a gente faz a conta disso? Ô, professor, quando você falou... quando você falou e, no caso de você acrescentar, eu poderia entender
esse I aí que você falou uma multiplicação, que você falou I, e aí eu poderia entender isso? Mas eu Pode, entendi mais mas ou tem que menos o tomar conceito, cuidado. né? Isso, tá bom. Tá certo, Porque, mas toma cuidado. ah, Não tá. é porque é E, não é porque é E que você simplesmente multiplica, e se fosse OU, você somaria. Não é essa a ideia. No caso aqui, sim, isso vai acontecer. Se é 3 meninos e 2 meninas, vai aparecer uma Ah, multiplicação tá. aqui. Se tivesse escrito 3 meninos ou 2 meninas, iria aparecer uma soma. Mas não é por esse motivo que a gente está multiplicando ou somando. A ideia é pensar, se eu quero 3 meninos e 2 meninas, eu tenho que mandar para a sala do diretor 5 pessoas. Se eu cheguei nesse ponto do problema, eu não tenho as 5 pessoas ainda escolhidas. Então, o que vem depois é uma multiplicação. Por quê? Porque, no fundo, eu separei o meu problema em 2 etapas. Primeira etapa, meninos. Segunda etapa, meninas. Tá bom. Princípio multiplicativo. Se por acaso aqui fosse ou, então, na hora que eu chego nesse ponto, eu já tenho todo mundo que eu precisava para mandar para a sala do diretor. 3 meninos. Então, eu estaria separando o meu problema em casos. Qual caso? Só meninos e o outro caso, só meninas. E aí, como eu separei em casos, aí é princípio aditivo. Tá? Evita usar essa regrinha e sempre multiplica ou sempre soma, porque às vezes, em algumas situações, é raro, mas pode acontecer de não ser. Tá bom, obrigada. E aí a pessoa acaba escorregando essa regrinha, na né? de banana, tá? E eu sei que tem Tá muito bom. professor que ensina assim, se você vê o E, você sempre multiplica. Se você vê o OU, Entendi. você sempre soma. 90% Tá bom, obrigada, dos por isso que eu perguntei. problemas, beleza, 90% dos problemas vai dar certo. Só que tem aqueles 10% que você vai escorregar na casca de banana. Beleza? Tá bom? Ótimo. Então agora vamos fazer a conta. Beleza, obrigada. Vou fazer as contas em separado. Tá bom, Ótimo. obrigada. Beleza. Vou fazer as contas em separado para a gente não bagunçar muito. Então, vou fazer essa aqui primeiro. Então, como é que eu calculo uma combinação de 14, escolhe 3? Vai ser combinação de 14, escolhe 3. O primeiro fatorial, a diferença fatorial, vezes o segundo fatorial. Aqui embaixo, o que vai aparecer aqui no denominador? 14 tira 3 é 11 fatorial. Então, em cima, eu já sei que eu vou escrever o 14 fatorial como 14 vezes 13 vezes 12 e eu vou parar no 11. Por que eu vou parar no 11? Porque eu percebi que embaixo vai ter um 11 prontinho para cortar no próximo passo. E o 3 fatorial, como é que eu vou escrever? Bom, o 3 fatorial não tem muito o que fazer. Eu vou escrever ele como 3 fatorial, que é, vou desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Só que o 1 eu não preciso colocar, né? Porque multiplicar por 1 no final não muda o resultado. Então, o 3 fatorial eu escrevi como 3 vezes 2. Tá? Vou deixar esses dois em laranjinha só para a pessoa que pegar depois lá no sala de aula saber de onde veio que esse 3 vezes 2 é o 3 fatorial. Como eu comentei, a gente justamente parou aqui no 11 fatorial para ele cancelar com o 11 fatorial do denominador. 2 vezes 3, que está no denominador, dá 6. Dá para cancelar com o 12, que está aqui em cima, vai sobrar um 2 aqui em cima. Por quê? Porque 12 é justamente 2 vezes 6. E agora, que conta falta fazer? 14 vezes 13 vezes 2. Então, e essa aqui eu vou fazer na calculadora, para a gente não se estender demais. 364. Agora eu vou fazer a conta do segundo. Combinação de 10, escolhe 2. Então, combinação de 10, escolhe 2, que são as meninas. Isso aqui ficou meio apertado, né? Deixa eu baixar. A vantagem de usar a lousinha digital é que você pode fazer assim, né? Coisa que na lousa tradicional não dá para fazer.
Então, combinação de 10 escolhe 2. Vamos fazer a conta. 10 fatorial em cima, a diferença embaixo, 10 tira 2. Se você quiser, para ganhar tempo, você já pode vir e escrever o 8 fatorial e depois 2 fatorial em seguida. 10 fatorial. Bom, primeiro aqui embaixo. 10 tira 2 dá 8 fatorial. Então eu sei que esse 10 fatorial do numerador eu vou querer escrever como 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por quê? Porque tem um 8 fatorial prontinho para ser cortado no próximo passo. E o 2 fatorial? Bom, 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Corta aqui com aqui. E no numerador ficou 9 vezes 10, que dá 90, dividido por 2, 45. Então a conta que eu tenho que fazer no final é 364 vezes 45. E isso aqui vai dar 16.380. Tá? Mas, de novo, essa parte da conta não é importante. O importante é a análise que a gente fez para chegar até aqui. Na hora que chegou até aqui, esse é o crucial, o coração do exercício. Daqui para frente, as contas, aí é treino. Tá? Oi, Júlia. O que é o E? São 24 alunos, sim. Você está estranhando por que deu esse 16 mil formas diferentes de fazer a escolha? Dá. Quer ver? Vamos fazer um... Legal essa pergunta. Tem nada a ver com o problema. Vamos fazer um caso menor. Imagina que eu tivesse quantos? 6 alunos, 4 alunos só. Sei lá. O Álvaro, o Breno, o Carlos e o Denis. E desses 4, eu vou escolher 2. Quantas formas eu posso fazer? Posso escolher o Álvaro Breno, posso escolher o Álvaro Carlos, posso escolher o Álvaro e o... sei lá quem era o Denis, eu acho. Posso escolher o Breno Carlos, posso escolher o Breno Denis. Posso escolher o Carlos e o Denis. Então eu tinha 4 pessoas só, e quantas escolhas diferentes eu acabei podendo fazer? 6. Percebeu? Com 4 pessoas eu já consegui fazer 6 escolhas. Por isso que o número cresce tanto assim. Porque aqui você tem várias formas de escolher. Por exemplo, das 10 meninas, escolher 2. Pode ser a Ana com a Beatriz, pode ser a Ana com a Carla, pode ser a Ana com a Denise, pode ser a Ana com a Fernanda. E assim vai. Tá? Ah, mas então eu não quero pôr a Ana. Então pode ser. Aí começa tudo de novo. Pode ser a Beatriz com a Carla, a Beatriz com a Denise, a Beatriz com a Fernanda. E assim vai. Ah, mas não quero nem a Ana nem a Beatriz. Então pode ser a Carla com a Fernanda, pode ser a Carla com a Giovana, pode, entendeu? E assim vai, tá? Por isso que o número, geralmente, problemas de contagem, os números crescem muito rápido, por causa dessas quantidades de possibilidades que aparecem. Vamos para o item B. Se eu quiser escolher 5 alunos quaisquer, bom, a gente já viu que é uma escolha e que a ordem não influencia o resultado. Então, de novo, eu sei que eu estou no mundo da combinação. Só que agora, se tanto faz quem são os alunos, quaisquer que sejam, pode ser todos os meninos, pode ser todas as meninas, pode ser metade, metade, né? Pode ser 3 e 2, como foi antes, pode ser 2 e 3, pode ser 1 e 4. Então, como independe quantos meninos ou meninas eu vou pegar, então, no fundo, dos 24 alunos, eu simplesmente tenho que escolher 5. E agora, como é que a gente faz a conta?
24 fatorial. Aqui a diferença fatorial, 24 tira 5 fatorial, vezes 5 fatorial. 24 fatorial, a gente vai escrever ele até onde? Bom, se 24 tira 5 fatorial, que aparece aqui embaixo, é 19 fatorial. Então, o 24 fatorial é interessante a gente ir escrevendo até o 19 fatorial. E por que eu paro no 19 fatorial? Porque tem um 19 fatorial no denominador para ser cortado. E o 5 fatorial? Bom, 5 fatorial não tem jeito. Eu vou ter que escrever ele inteiro. Menos o 1, né? Multiplicar por 1 no final eu não preciso colocar, porque multiplicar por 1 não muda o resultado. Tá? Agora, o 19 fatorial cancela com 19 fatorial. E essa conta aqui vai dar um número gigante, né? Ah, dá para dar uma melhorada, né? 4 vezes 5 dá 20. Com esse 20 cancela. 2 vezes 3 dá 6. 24 dividido por 6 sobra 4. E aí a conta que eu tenho que fazer, bom, não ajudou muito, né? Mas é 4 vezes 23 vezes 22 vezes 21. Então agora deu 42.504 formas diferentes de escolher esses 5 alunos dessa turma. E agora, o C. E o C é para perceber uma coisa. Não é porque o meu problema eu percebi que meu problema é uma combinação, que usar a fórmula da combinação é vantagem sempre. Porque aqui, se eu continuar com a mesma ideia, eu vou falar assim, bom, então, se eu quero agora escolher um menino, então é uma combinação de 14, eu vou escolher um. Não terminou o problema, eu ainda preciso escolher a menina, então o que vem depois eu vou multiplicar. E agora vai ser uma combinação das 10 meninas, eu vou escolher uma também. E aí você vai abrir cada um deles para calcular. Só que em vez de fazer assim, e aqui etc, né, para terminar a conta se quiser. Você pode pensar da seguinte forma: peraí, eu tenho 14 meninos. Se eu quero escolher só um deles, quantas formas eu tenho? Eu tenho 14 formas. Ou eu escolho o primeiro deles, ou eu escolho o segundo, ou eu escolho o terceiro, ou eu escolho o quarto, ou eu escolho o quinto, ou eu escolho o sexto, e assim vai, ou até o 14º. Faz sentido? Então, outra forma de pensar é escolher o menino. Quantas opções eu tenho para escolher o menino? 14. São 14 meninos, qualquer um deles eu posso escolher. Outra escolha que eu tenho que fazer, outra decisão que eu tenho que escolher, que eu tenho que tomar, escolher a menina. Mas quantas meninas são? São 10. Então, quantas opções eu tenho para escolher a menina? 10. E aí, pelo princípio multiplicativo, separei meu problema em decisões, multiplico os resultados, isso aqui dá 140. Tá? Garanto para vocês que se vocês desenvolverem o 14, combinação de 14 escolhe 1, e desenvolver a combinação de 10 escolhe 1 e multiplicar os resultados, você vai chegar no mesmo 140. Só que com um pouquinho mais de trabalho para fazer. Beleza? A Rebeca perguntou da lista de presença. Eu não fiz o formulário da lista de presença ainda, gente. Desculpa. Eu sei que eu tenho que passar a lista de presença, mas eu não fiz. Então, por enquanto, semana que vem talvez eu consiga fazer. E aí eu passo. Mas até lá, eu não estou passando para coordenação quem está assistindo a aula, quem não está, porque eu não tenho controle. Beleza? Mas vou fazer o formulário, vou passar. Mas até lá, por enquanto, não tem lista de presença. Tá bom? Sem falar que também isso aí tem outra discussão entre os professores se essa lista de presença é válida, né? Porque
A gente não está colocando vídeo online depois? A gente não está colocando, eu no caso, coloco o print da luzinha? Então, eventualmente, o cara não conseguiu assistir, por quê? Porque, sei lá, acabou a luz na casa dele na hora da aula. Sei lá, o 3G dele acabou, a franquia bem no dia. E aí depois, 2, 3 dias depois, ele assiste no YouTube. Assistiu a aula do mesmo jeito. Só que aí eu não vou saber. Então, essa questão da lista de presença ainda não sei. Mas a coordenação pediu para a gente passar, a gente vai passar. É que eu não fiz ainda porque eu não tive tempo, mas farei. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Qual que era a ideia dos exercícios de hoje? Os exercícios de hoje é apresentar exercícios para vocês e usar, mostrar como que a gente, do enunciado, olhando o enunciado, a gente consegue escolher o que, para qual caminho correr. Então a gente viu um caso de que a gente olha e fala assim, ah, é uma escolha, a ordem muda o resultado, eu estou no mundo do arranjo, mete a fórmula e corre para o abraço. Ah, eu tenho uma combinação, coloca a fórmula, faz a conta, corre para o abraço. Num vestibular nunca ia cair um exercício que você ia ter que fazer uma conta desse tipo, assim, sabe? Ou essa daqui, então, nunca cairia num vestibular. Esse exercício aqui eu peguei de um livro, que aí realmente é para treinar, né? É para o aluno aprender, para o aluno realmente praticar. No vestibular não, porque o vestibular tem o problema do tempo, né? Então as contas não são desse montante. E outra coisa importante que tem que guardar no coração é o seguinte, não é porque você identificou que é uma combinação o teu problema que você obrigatoriamente tem que resolver dessa forma. Você pode parar e pensar, não, peraí, nesse caso é mais interessante eu usar o princípio multiplicativo direto para chegar no resultado de forma mais fácil, tá? Mas, se você usasse as fórmulas de combinação, você iria conseguir resolver da mesma forma, você ia chegar no mesmo resultado, mas com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Por hora, tranquilo? Só para não ficar sem comentar, a gente vai voltar. Eu estava pensando em finalizar a contagem hoje. E semana que vem começar a probabilidade. Mas eu acho que semana que vem a gente ainda vai falar um pouquinho mais de contagem, porque tem mais alguns tipos de exercício que eu queria mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu comentei que esse B aqui, essa conta, o vestibular nunca iria pedir para você fazer uma conta desse tipo, para dar um resultado 42.504. Eu vou colocar aqui na luzinha um exercício de vestibular, caiu no Enem, só para vocês, a gente não vai resolver. A gente não vai nem ler o enunciado. Eu só queria mostrar, só para vocês não ficarem assustados com as contas, né? Fala assim, nossa, professor, então a gente vai se matar fazendo conta no vestibular. Não. Esse aqui caiu no Enem, se eu não me engano, ou foi no Enem do ano passado ou no Enem de 2019. Percebe que ele vai te dar um problema de análise combinatória, e como é que ele vai vir as alternativas? Tá vendo que veio tudo indicado, as contas com os fatoriais? Perceberam? Que é exatamente a conta que apareceu aqui no passo intermediário. Então, eventualmente, quando a conta dá uns números desse tamanho, para você não ficar perdendo tempo fazendo conta de multiplicar, que é coisa lá do Fundamental 1, o exercício te dá as alternativas dessa forma aqui. Tá bom? Agora, quando a conta é simples, no caso desse 140, não. Aí o vestibular vai pedir para você fazer a conta, e aí as alternativas estariam 140, 120, 240, 80, tá? Porque essa conta aqui é simples, mas essa não. Essa aqui o vestibular, essa aqui o vestibular não pede. Nesses casos, as alternativas vêm assim. Beleza? Tudo bem, gente? Ah, então, a do Harry Potter, a Júlia falou, caiu do Harry Potter no Enem do ano passado. Eu até separei essa questão pra gente falar. Só que hoje não. Por isso que semana que vem eu pretendo fazer mais exercícios de contagem, de análise combinatória, e aí semana que vem eu trago essa questão do Harry Potter para a gente discutir sobre ela, tá? É uma questão super interessante, bem bacana da gente analisar. Beleza? Então tá bom. Pessoas, uma ótima semana para nós e nos encontramos na terça-feira que vem.
Qualquer dúvida, deixa eu puxar aqui a luzinha de volta. Para quem não anotou, poder anotar aqui o meu celular e mandar mensagens se tiver alguma durante a semana. Tchau, gente. Abraço.